sabe como ganhar dinheiro no meio dessa crise aí que nós estamos passando? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer um porta-máscaras e você vai vender muito, eu tenho certeza. Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, aqui do Ateliê Mundo do Tutu, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer um produto que é para você vender muito, mas muito mesmo, porque nós estamos vivendo um momento de crise, né? Todo mundo aí sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E agora as escolas estão voltando às aulas, mas muitas escolas, a maioria delas, principalmente a dos pequenininhos, né, das criancinhas, estão pedindo para que os pais enviem máscaras, principalmente para crianças que ficam ali no período integral. Então está sendo pedido que envie lá 3, 4 máscaras e junto com isso eles pedem para que você envie um porta-máscaras. Isso mesmo. Então eu trouxe aqui hoje para você um porta-máscaras que é muito fácil de fazer, muito rapidinho. Você vai conseguir fazer tendo apenas a sua máquina de costura reta. Então, eu acredito que a maioria de vocês tenha em casa, se você me acompanha, você já faz algumas costuras. Então, você vai aprender a fazer esse porta-máscaras aqui e vai poder ganhar um dinheirinho com isso também, tá bom? Então, eu vou te ensinar hoje porta-máscaras. Então, vamos lá. Para a gente fazer o nosso porta-máscaras, nós vamos precisar de algumas coisas. Aqui eu tenho 4 pedaços de tecido tricoline nas medidas de 18 por 5, tá? 18 por 5. Aí eu tenho também o zíper, né? Eu compro o zíper em metro. E aí eu tenho um cursor para zíper, pezinho calcador para costurar zíper, uma tag, que no caso eu mesma bordo, né? Eu tenho a máquina bordadeira. Mas se você não tiver a máquina de bordar, você pode ou fazer sem a tag, não tem problema, ou você pode mandar bordar também. Existem muitas pessoas, tenho certeza aí na sua cidade, que tem a máquina bordadeira, e aí vão te cobrar ali um precinho, né, barato até, para fazer uma tag como essa. E aí aqui você pode colocar sujas e fazendo um outro porta-máscaras com a tagzinha limpas. Vamos precisar também do plástico, né? Esse plástico aqui é plástico cristal, eu acho que é esse o nome que tem. Se eu não me engano, é o de 30 milímetros, alguma coisa assim. Eu vou ver bem certinho e eu deixo escrito para vocês aqui no nosso vídeo, tá bom? Mas é plástico transparente, tá? Dá para fazer também com outros tipos de plásticos, ou você pode fazer todo de tecido, também não tem problema. E a medida é 26 de comprimento, 26 por 18. Vamos precisar também de viés. Esse viés aqui é o viés de cetim, mas você pode usar o viés de algodão também, que dá, né, dá super certo também. Para começar, nós vamos montar o nosso zíper. Para isso, eu vou pegar uma parte do meu tecido, eu vou colocar ele assim, e eu vou pegar o meu zíper e eu vou virar ele com a parte direita para baixo. E eu vou costurar aqui. Vou vir aqui e vou passar uma costurinha reta aqui na minha máquina, usando o meu pezinho para zíper. Então, ficou assim o nosso tecido com o zíper. Aqui tá o lado direito e aqui tá o nosso tecido. Aqui depois a gente vai rebater a costura, mas antes disso, nós vamos dar um acabamento aqui, para que fique bonito dos dois lados. Então, eu venho com outro tecidinho, tá aqui o lado direito, tá aqui o lado avesso. Eu vou colocar direito do meu tecido com o direito do meu primeiro tecidinho aqui, tá? Então, eu venho aqui e coloco assim. Eu vou passar uma costura aqui, tá? Pra fechar esse meu zíper aqui nessa lateral. Prontinho, gente, ó, ficou assim. E agora eu vou abrir dos dois lados, puxo bem aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui para dar o acabamento no nosso zíper. E aí a gente finaliza um lado e vamos fazer o outro.
ficou assim um lado do nosso zíper. Fica legal porque o acabamento fica dos dois lados, olha só. E fica bonitinho dos dois lados. Agora nós vamos fazer o outro lado. É o mesmo processo, gente. Vai pegar o outro pedacinho do seu tecido. Você vai virar o seu zíper o direito para baixo, tá? Assim. E aí você vai colocar aqui com o seu tecido. Vai passar aquela costurinha aqui primeiro. E depois você vem com o outro tecido, vira ele direito para baixo, coloca aqui por cima. E vai passar uma costurinha aqui novamente para fechar. Depois de fazer isso, você vai virar os dois tecidos e você vai passar uma costurinha. Você vai abrir, né, os dois tecidinhos no caso, que o meu aqui não tá costurado, então fica mais difícil para mostrar. Mas ele vai ficar assim. E aí você vai passar aquela costurinha aqui. Ficou assim. Olha como fica bem bonitinha a costura aqui, né? Fica bem legal. E do avesso ele fica também um acabamento perfeito, ó. E aí eu passei aqui nas duas laterais, eu passei na minha Ultralock. Mas se você não tiver Ultralock, Overlock, né, alguma máquina assim para dar o acabamento, você pode só passar no zigue-zague. Esse acabamento é só para ficar mais bonitinho e não desfiar, tá bom? Aí aqui eu já fiz o cortezinho, que daqui a pouquinho eu vou colocar o meu cursor. Mas antes da gente colocar o nosso cursor, a gente vai trabalhar com o nosso plástico, tá? Então, reserva o zíper aí. A parte do plástico, eu coloquei a minha tag, né? Como que eu fiz isso? Eu medi mais ou menos como vai ficar o meu porta-máscaras. E aí eu venho aqui e eu passo um pouquinho de cola quente e coloco a minha tag para ela firmar, só no meio. E aí em volta eu venho com a minha máquina fazendo o zigue-zague, prendendo a minha tag aqui. Olha só como fica, ao avesso. Você vê que tem um pouquinho de cola, né? Mas é para que na hora que a gente for costurar, não fique saindo, não fique escapando ali e fique tudo torto, né? Então, a gente coloca um pouquinho de cola quente ali e já costura nosso plástico. E agora, a gente vai colocar, então, o nosso plástico no nosso zíper. Coloco na minha frente do jeito que eu quero que fique. No meu caso, vai ficar assim, porque a minha estampa é nesse sentido. E aí, eu vou deitar isso aqui direito com direito, tá? Direito com direito. Aí, eu vou lá na minha máquina de costura e eu vou passar uma costura reta aqui, para prender esse lado. E eu volto para mostrar como ficou. Então, olha só, gente, ficou assim, tá bom? Já rebati a costura aqui também, né? Quando você costurou, ele vai ficar assim. Aí, você vira e você rebate a costura aqui, tá? Aí, ele fica assim, ó, o avesso do lado direito. Agora, nós vamos costurar o outro lado. Então, eu venho com o meu plástico aqui, com a ponta, né, debaixo dele. E eu vou costurar aqui, ó. Vou juntar aqui em cima e vou costurar, tá? Aqui eu cuido pra deixar bem certinho, aqui alinhadinho, né, as duas partes, aqui também. E eu vou costurar aqui em cima, tá bom? Prontinho, gente, já costurei aqui. Não rebati ainda, porque eu queria explicar pra vocês o seguinte. Eu costuro com o zíper fechado, pra ele ficar bem certinho no mesmo rumo. Aí agora, pra gente rebater a nossa costura, a gente precisa abrir esse zíper. Então, eu abro ele, e aí eu venho aqui, ó, e vou rebater essa costura aqui. E aí depois, eu vou colocar o cursor do meu zíper pra deixar tudo certinho agora no lugar, tá bom? E aí vai faltar só a gente colocar o nosso viés. Então, eu vou lá rebater essa costura aqui e eu já volto com o meu cursor colocado para explicar para vocês o viés, como que a gente coloca. Então, olha só, gente, o nosso porta-máscaras já tá quase pronto. O que que eu fiz aqui? Eu rebati a costura aqui em cima, igual eu falei para vocês. Daí, eu coloquei o meu cursor pro zíper
e passei uma costura aqui nas laterais para já deixar ele fechadinho, para facilitar para a gente colocar o nosso viés. E aí eu cortei aqui as laterais, o zíper que tava em excesso. Deixei ele bem bonitinho já. Então agora, gente, eu venho aqui com o meu viés. Esse viés é um viés de cetim, mas você pode usar um viés de algodão também, não tem problema. E eu vou começar a costurar no verso do meu porta-máscaras. Então eu venho aqui e ó, eu vou deixar uma pontinha aqui passando, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou dobrar ela pro outro lado, ó. E eu vou passar minha costura normal aqui do viés, tá bom? Depois eu vou virar esse viés pro outro lado e eu vou dar o acabamento pelo lado da frente aqui. Tá bom? Eu vou lá passar o meu viés e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, gente, ficou assim o nosso porta-máscaras, olha que gracinha. Ele é bem espaçoso, ele tem um acabamento perfeito, gente. Cabe aqui uma média de 4 máscaras, depende do tamanho, se for infantil cabe até mais. Então é bem legal para a criança se organizar na escola. Aproveita agora, se volta às aulas, que as professoras têm pedido bastante esse organizador aqui. E é muito fácil de fazer, né? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa para mim nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns cursos que eu recomendo que você faça. Se você quer aprender, por exemplo, nécessaire, bolsa de viagem, organizadores, bolsa térmica. Eu vou deixar alguns links aqui abaixo para você. E vou deixar também um link de um tutorial que eu fiz aqui com o estojo box, que é muito fácil de fazer e também é muito legal, dá para você vender bastante agora para essa época de volta às aulas, né? Esse estojo box é muito legal para isso também. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E, por favor, gente, compartilhe esse vídeo lá no grupo de artesanato que você faz parte. Muitas pessoas ainda não sabem como fazer esse porta-máscaras, então compartilha lá que você vai estar ajudando outras pessoas também e vai estar me ajudando também a crescer esse canal. Eu preciso da ajuda de vocês para que mais pessoas aprendam com a gente aqui. Eu sempre estou ensinando coisas legais para vocês. Ensino bastante saia tutu, bastante coisas assim também. Vou deixar um link na descrição de uma saia tutu que eu ensinei recentemente, que é a saia tutu circo, que é uma saia tutu colorida com barra de cetim. Vou deixar na descrição do vídeo para você aprender a fazer esse tutu maravilhoso aí na sua casa também. Então já deixa para mim aí o seu joinha, já se inscreve nesse canal, ativa os sininhos das notificações para você receber todos os vídeos novos que eu for postando aqui no canal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, um grande beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!